Agente traidor eliminado. E aí pessoal, meu nome é Onsly e novamente trago para vocês um novo vídeo, agora retomando a série Futuro do jogo vinculado ao The Division. Como no primeiro vídeo dessa série eu vomitei muitas informações, vou tomar como padrão sempre trazer um resumo do que foi tratado no capítulo anterior. Nesse caso, no último vídeo sinalizamos 3 informações muito importantes. Como foi feita uma análise financeira, tanto da importância do jogo quanto a representatividade dele para a Ubisoft, eu consegui mostrar que esse jogo sim terá continuidade. Ele não morrerá agora na 1.8. A importância econômica dele para a Massive foi tão grande que eles não vão largar o osso. O segundo ponto, que talvez hoje não seja muito relevante, mas no mês de dezembro, quando eu elaborei o vídeo, era algo significativo, foi evidenciar que através do orçamento da Ubisoft, é claro perceber que não existiria nenhum lançamento, nenhuma continuidade para o The Division a ser lançado até o dia 31 de março. Como já estamos em março e dia 31 está logo ali, isso hoje não é tão relevante assim. Mas como ninguém tinha nenhuma data em mente, esse ponto serviu para evidenciar que o jogo ia ficar parado durante 4 meses, onde todo mundo ficaria vivendo apenas de eventos globais. E por último, na minha visão, um ponto mais importante inclusive, consegui evidenciar que existe um planejamento estratégico para algum evento importante no cronograma da Ubisoft para o segundo semestre do ano que vem. Através da programação de contratação, ficou claro que a Ubisoft está fazendo uma contratação de 300 pessoas, começando em agosto do ano passado, com uma previsão máxima de 2 anos, até agosto de 2019. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de agosto de 2019, eles não visualizam nesse momento, pode ser que isso mude, a necessidade de mais gente para estar ajudando em alguma coisa lá na Suécia. Todo mundo pode estar pensando, isso é por causa do Avatar, que eles estão desenvolvendo o Avatar também. Mas não, essa visão está errada, porque o jogo do Avatar só vai ser lançado junto com o filme, que sai em dezembro de 2020. Ou seja, acontecerá alguma coisa bem importante para a Massive Ubisoft por volta do segundo semestre do ano que vem. But that was yesterday. Before we decided that our playgrounds will now become our battlefields. Agora que está todo mundo na mesma página com a visão financeira, a ideia é mudar de foco, ter uma visão diferente, uma visão focada em você. Isso mesmo, você. Você o cliente, você o consumidor, você que é o principal personagem do jogo para a Massive Ubisoft, você que é a pessoa que sustenta todo esse ecossistema. Considerando que esse é um jogo online, onde o engajamento das pessoas é a coisa mais importante, vou começar mostrando um trailer de 2 anos atrás, onde vai ser facilmente perceptível essa minha colocação. Got no friends in the dark zone. That's what I heard. So here I was, outnumbered by Rikers. When out of nowhere, these 2 agents appear. We've got this. Been waiting for this. These guys, they didn't need to, but they saved me. With the 3 of us, those Rikers just didn't stand a chance. We didn't need to say anything. We just knew what we had to do. We made our way to the extraction point. We waited too long. Rogues. We were surrounded and outgunned by other players. We were never going to make that chopper. We had to run. The subway was our only hope. They were gaining on us. We found some cover for our last stand. We took our fair share, but there were too many, and there was only 3 of us.
These two heroes, they'd risked their lives for me. I had to give them a way out. Sacrificing myself, that was the least I could do. And that's how I became the savior. Maybe someday I'll save you. This is my Dark Zone story. What's yours? Não vou negar que é meio estranho ler a expressão baseada em fatos reais em um videogame de tiro dos tempos atuais. Ainda mais quando ele não se passa num país em guerra e muito menos no Rio de Janeiro, mas tudo bem. Eu acho que a ideia transparecida pelo vídeo ficou clara para todo mundo, né? Esse vídeo retrata a experiência de um usuário jogando na Zona Cega. Ele foi resultado de um concurso que a Ubisoft fez em uma área do globo que ela chama de EMEA, que seria o E de Europa, o ME de Middle East, que é Oriente Médio em inglês, e o A de África, onde o pessoal desses 3 continentes, vamos assim dizer, 3 regiões, né, que Middle East não é continente, compartilhou as histórias durante os 15 dias de jogatina que eles tiveram desde o lançamento do jogo. O jogo foi lançado no dia 8, esse concurso, como vocês podem ver aí, foi lançado no dia 24. A ideia é tentar atrair a atenção do público para algo que é um dos grandes diferenciais do Division, né? A Zona Cega, o conceito dela é muito diferente, seja para quem gosta ou para quem não gosta, né? Como é algo bem diferente, ela tinha que promover essa ideia para atrair um público maior para o jogo. E nesse caso, se vocês imaginarem que todas as empresas têm por fim o lucro, esquece essa parte de filantropia, de se preocupar em ajudar os outros. Isso não existe no capitalismo, cara. São salvas exceções. Nesse caso, a ideia do trailer foi dar uma base para o maior diferencial do jogo, Zona Cega. Ela fez isso por esse ponto principalmente. Mas por trás dessa história, ela se preocupou em analisar a história de vários usuários, de várias situações, para ver qual que era a mais interessante e para verificar aquela que poderia trazer a melhor visibilidade para o jogo. Dito isso, e deixando essa parte meio marqueteira de lado, apesar daquela máxima de que para falar sobre o futuro você precisa entender melhor o passado, vamos deixar esse assunto do trailer de 2016 para lá e vamos falar de algo mais recente. Com o final do ano passado e o lançamento da última release do jogo, né, o patch 1.8, vamos falar sobre o patch notes dessa atualização. Nesse patch notes, apesar das várias novidades, eu vou me atentar a 2 pontos aqui, tá? O primeiro deles, que é algo que, apesar de ter trazido todo o debate para a comunidade, que é o Rogue 2.0, eu não vou estar entrando no mérito se é ruim, se não é ruim, se presta, se não presta, se declarar a intenção é um negócio viável, mas vou pegar ele como exemplo que ele serve bem aqui porque eu quero mostrar. E além dele, vou pegar um outro ponto, que seria a mudança que fizeram no set do Credo do Caçador. Muitas pessoas não devem saber, mas esse tipo de alteração, mesmo que seja grande, que é o caso do Rogue 2.0, ou pequeno, que é o caso do Credo, eles vieram de vocês, da própria comunidade. Tem muita gente que não tem a visão que esse tipo de coisa, de decisão, não é resultado de uma ação marqueteira. Apesar de várias coisas no jogo serem relacionadas a marketing, ao interesse da Massive de trazer novo público para o jogo, de revitalizar os seus ambientes para ter novos jogadores, tem decisões que são tomadas para garantir a continuidade e o interesse da comunidade nesse mesmo jogo, para garantir que você vai gastar lá sei lá quantas mais horas farmando na DZ ou testando algum set novo. Here, the Dark Zone survey that came out on Monday. Yep. There's some interesting things starting to flood in from that. I think it's really cool. Yeah, we got a lot of answers actually, and thank you guys so much for all of you that actually participated. If you haven't done it yet, you can still go there. It's on the forums, on the Division forums. You can go in Agent Intel, the section there, and we have a survey for the Dark Zone. Make sure to fill it out. It's open until tomorrow. I'm not sure what time tomorrow, but yeah, it's open until tomorrow. We want to know everything that you think about the Dark Zone with this survey. Yes. Because the first thing that I have, and obviously they're still coming in, but it's really interesting, I think, to see the reality of what people taking the survey are saying compared to what we might think. Do you know what I mean? Like it's a more accurate representation of a lot of people, because it kind of differs from people that might be vocal online as well, which is what I also love. Yeah. More surveys.
please. And yeah. And the reason why we're doing a survey also is just because, the dark zone, when we did 1.6, we said we were leaving the dark zone and especially rogue mechanics out of the equation for 1.6. This is something we'll be looking at in a future update, so we want to make sure that, we're taking the time to ask you guys what you think. Yep. I think Equimini needs to just breathe, man. Breathe. It's cool. It's gonna be okay. It's gonna be good. Anyway, we'll talk to you about that soon. So with the Dark Zone survey, I mean, we've put down here, it's going to really help us for future updates as well. Yep. Dark Zone and rogue mechanics that's not something we've really touched since really early on, especially the rogue system. That's largely been untouched the whole time. So. It'd be really cool to have a look at that, and the feedback from that survey really helps. How long are we keeping the survey open for? Until tomorrow. Until tomorrow. Until tomorrow, and So, the question is, which gear set do you guys think is in most need of a rebalance? Are you of the, of the idea that maybe Seeker needs a redesign or a rebalance, or do you think Sentry, or you don't like what the last Reclaimer looks like, or that sort of thing? Anyway, so we're not going to add 13 options to this poll. I'm going to take a read of what's in there. Hunter's Faith. Hunter's Faith is awesome. I gave myself Build of the Week this week. To be honest, Hunter's Faith is really the first one I trash when I get it. So. All right, fine. So I see a lot of Hunter's Faith and Lone Star. I see some Lone Star. Deadeye. So what I'm going to do is I'm going to put down, we'll take a read of, the 5 that we think are showing up the most, and then we're going to run a poll for the duration of the stream, and 20 minutes from now we'll see where we land up. All right? Somebody's asking, do a straw poll. That's the plan. That's what we're doing. Hunter's Faith. What else are you seeing, Yannick? Lone Star, Deadeye, Banshee. Deadeye is like that, okay. Yeah, but I think rebalance. Because that can be a rebalance or like revamp. For some of them, maybe it's more than just balancing. Ninja Bike, Kappa. Agreed. Okay, we need a 5th. Some people say Reclaimer. I think Reclaimer is actually pretty Reclaimer good. had a revamp, so let's try to get the ones that are completely being ignored. You know what? I might put. No, I'm not going to. I see some Sentry. Yeah, I see Sentry as well. Let's add that, and we'll see. We'll have those 5 for now. There was some Final Measure as well, but we'll leave. You can add it, huh? Oh, okay, we'll do 6, and if it breaks, then we'll just call it. All right. The initial testing. Here's what's going to happen. In a few seconds, you're going to see a link in chat. Okay, and then you can start voting. And for the next 20 minutes, this poll will be open, unless I've messed everything up. Unless it doesn't work. We shall see. No, I do not want to restart my computer. No, I do not want to update. Thanks, IT. All right, yes, start the poll. All right. There it is. Okay, so I'm spamming the link right now. There you can see it. Okay, boom. All right. See, it works. You see all 6 of them. It does. Actually, on this scene, Peter, because I didn't see how far it would put things down, can you just mouse off the state of the game overlay, the text layer? So, yeah, and the state of the game overlay and time, I guess it is? Yeah, okay, that's cool. Perfect. All right, now, okay, so if we had 13, it probably just would have run right off the bottom. Yeah, the 13 we don't have. It works. So, and also, that's the camera that we've got for this one, Yannick, if you ever wanted to look into it. It's that big one. Oh, it's that big one now. Yeah. Okay, so you guys can see a little bit more of this. So now there's one more camera to pay attention to. All right. Great. Anyway, we'll keep an eye on that for the next 20 minutes and see where we end up. Anyway, okay. Well, I'll spend a week. Very cool. All right, so the poll will be running down. How long we got? 10 seconds. 10 seconds. It's going to beep in like 5 seconds. This is like the coolest part. This is my favorite of this whole feature. It's going to like... See? Even we can hear it. Ah. There you go. Boom. Hunter's Faith is and the winner is Hunter's Faith. Hunter's Faith. Okay. All right, let's nerf it.
That's not That's not what this was about? No, but here's what I want to do. Is now that people are saying, Hunter's Faith, rebalance can mean a lot of things, like a rework. Do you think it needs new talents? Do you think it just needs to be balanced in terms of its values? Do you think the talent of how the mechanic for the, the four-piece, should it be based on distance? Should it be one bullet? One of the things that I was thinking about, maybe it should give you armor for X amount of seconds. Should it have diminishing returns? Who knows? Yeah. We didn't say nerf. We said rebalanced, and I'm going to give people the opportunity to come up with ideas and reworks for that sort of thing. So White Devil says it needs a rework. Agora que todo mundo tem ciência da importância dessas pesquisas de opinião pela Massive Ubisoft, além dos formatos que vocês viram nos vídeos, que seria o primeiro, o da Zona Cega, que é uma parte aberta do fórum, né? Quem foi lá no fórum oficial tem uma seção informações do agente e essas públicas ficam por lá. Além dessa outra online, que é a única vez que eu vi, do Credo do Caçador, existe um terceiro formato onde a Massive seleciona dentro da sua base de dados alguns usuários com algumas características e manda direto para o e-mail de cada um deles, como esses convites que vocês estão vendo na tela agora. E o conteúdo dessas pesquisas possui uma abrangência significativa. Querem entender se o usuário estaria propenso, por exemplo, a comprar uma continuação do jogo se ela fosse lançada. Querem entender o que ele acha do concorrente, no caso da imagem ele fala do Destiny. Querem saber se o conteúdo da história, se a história do jogo estava clara para o jogador quando ele jogou o modo campanha, se o sistema de loot da maneira que está bom, se deve ser melhorado, se o cara ele quer ou não um sistema de clã no jogo. É tanta coisa para classificar a visão dele das missões diárias, dos alvos de dado alto valor, subterrâneo, incursão, zona cega. É uma visão de tentar conseguir o máximo de dado de estatística do jogador para tentar melhorar o jogo. Como eu disse, o jogo é algo vivo. Querem saber se a pessoa acharia interessante ter um novo modo história, um novo modo de jogo, uma expansão da zona cega, um novo ambiente para ser explorado, novos tipos de inimigo, novos sets, algo que poderia mudar a experiência dela com o jogo. Por exemplo, aí tem uma pergunta da 1.6, o que ele acharia de uma nova incursão, ou se não, o que ele acharia de adicionar um modo de Battle Royale no jogo. Como essas pesquisas rolam desde o começo do jogo, até agora já rolou muita coisa, muito assunto diferente, a temática foi muito diversificada. Por conta disso, às vezes fica complicado você projetar a médio e longo prazo qual vai ser o futuro do jogo. Por outro lado, algumas perguntas que eles colocaram, o formato que ela foi elaborado, deixa claro o que vem por aí. São perguntas bem fechadas, onde o ponto questionado é objetivo, como por exemplo essa que apareceu na tela agora, onde pergunta o que você acharia de ver zumbis no Division. Olhem as respostas: não, não obrigado, por favor não, pelo amor de Deus não, não! Nós nunca vamos ter esse modo no jogo, isso está claro. Ou seja, se alguém tem expectativa de ver aqui algum modo zumbis na visão bem do COD, ou se não até mesmo agora que lançaram do Rainbow Six, infelizmente isso nunca vai existir no jogo. Uma outra pergunta, que eles também trataram de maneira bem mais objetiva, deixa claro para todo mundo que vai começar a partir do final desse mês. Eles perguntam quais são suas expectativas para o ano 3. É uma pergunta de caráter fechado, objetiva, clara. Não tem como eu entender algo diferente. Vai ter um ano 3. E o que dá mais base para isso é que essa pesquisa saiu aproximadamente 3 semanas depois daquela publicação que eu mostrei no outro vídeo, onde informa que um jogo super importante para a Massive, uma franquia super importante, vai ter a continuação dela só no ano fiscal de 2019. Ou seja, no ano que vem. Juntando A mais B, para mim agora está claro que o Division 2.0 só vai sair no ano que vem, considerando o que você viu de resumo no começo desse vídeo, no meu entendimento vai ser no segundo semestre, e esse ano nós teremos o ano 3. Não tem como você entender algo diferente com esse texto, ainda mais que a preocupação dele não é saber se você quer ou não quer o ano 3, não entrou nesse mérito. Ele quer saber o que você quer como novas recompensas, novos eventos globais, novos mapas para o conflito, novos mapas para a insurreição, novos sets, novos exóticos, novas armas, ou até mesmo se você não tem expectativa nenhuma de conteúdo para isso. Em nenhum momento ele perguntou se você quer ou não quer, né? Perguntou o que você quer com ele. Agora que foi estabelecido um ponto pacífico, que haverá um ano 3, vou evoluir o assunto para a visão do segundo semestre lá do ano que vem para falar do Division 2.0.
Um negócio que todo mundo sempre comentou, sempre especulou, qual pode ser a história, o que ela pode abordar e blá blá blá, já dá para ver um escopo pré-definido, já dá para ver pelo menos algumas possíveis situações que vão ser abrangidas do jogo, não vai fugir muito disso. Com base em uma pesquisa que lançaram logo depois do lançamento do jogo, o jogo foi lançado em 8 de março, essa pesquisa surgiu aí por volta do dia 21 de abril, a Ubisoft perguntou para todo mundo que estava jogando o que eles achavam de visitar novas cidades, novos períodos temporais, tipo antes do que rolou no jogo, antes da história que você trata aí do Aaron Kinner, ou depois dela, ou até mesmo alguma coisa rolando em paralelo a essa história, né? E usando como mote a sinalização que isso vai vir com futuras expansões, com futuros updates, DLC, seja lá o que for. Da 1.1 até 1.8 agora, nós não tivemos nenhuma situação onde a gente saiu de Manhattan, nem voltar para o Brooklyn a gente voltou, né? E muito menos situações onde você vê algo que aconteceu antes da história começar a ocorrer, ou até mesmo depois do final do jogo, né? Você chegou no pós-jogo, a história que o West Side PS traz são só áudios e são complementares, não é muito tempo no futuro. Assim, o escopo dessa sequência já está meio que direcionado, né? Já tem um norte. Em uma pesquisa que eles fizeram posteriormente a essa inicial, eles deixaram bem focado as possibilidades que rolaria nessa sequência. Ou seja, o primeiro ponto ele coloca, você gostaria de estar numa nova cidade continuando a história. O que quer dizer que você seguiu o Aaron Kinner, seja lá para onde diabos esse cara foi, para tentar resolver o problema de vez que começou no primeiro jogo. Ou se não, você continua em Nova York, dando continuidade à história do jogo. Uma terceira possibilidade é você ir em outra cidade qualquer do globo, enquanto os eventos de Nova York estão rolando, ou seja, uma história em paralela de Nova York, complementar. Uma quarta possibilidade é você estar em uma cidade em qualquer período de tempo diferente do que rolou em Nova York, ou seja, você vai estar em qualquer cidade do globo antes da história do 1, né? Aquela visão bem Star Wars lá do pre-sequel, né? O que vem antes da história, ou se não depois da história do jogo, você vai estar lá, sei lá, em Tóquio, 10 anos depois tratando com alguma coisa. De qualquer maneira, eu acho que já deu para dar um bom resumo da minha visão da parte de mercado, ela já mostra muito sobre o jogo. Assim, no próximo vídeo eu trarei mais alguns conteúdos para tentar entrar mais no detalhe sobre o que vai ser abordado no ano 3 e no Division 2.